Escuta o que você quer, você tem que ouvir o que Deus tem a falar contigo. Você tem que ouvir o que Ele quer falar contigo. O que Ele quer de você, Ele disse: levanta, desce e lá ouvirás as minhas palavras. Ele está dizendo assim: ei, os teus pensamentos não são os meus, os teus planos não são os meus, porque os meus pensamentos são mais altos e os meus planos são maiores do que os teus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Perceba que no último estágio do vaso, depois de moldado, agora ele é posto na fornalha. E quando ele é posto na fornalha, agora, se você for olhar o estágio do vaso, você vai perceber que quando ele é posto na fornalha, ele é lá colocado e é posta uma certa quantidade de lenha para que ele vá endurecendo aquele barro. E de acordo o vaso vai suportando, a quentura vai sendo aumentada. Aleluia, essa quantidade de lenha para que o fogo aumente. Porque o vaso vai criando mais resistência. E quanto mais resistente o vaso fica, melhor ele fica para ser usado. Aleluia. Sabe onde é que você vai ver uma prova disso? Você vai perceber no capítulo 3 de Daniel. Você vai perceber que agora o rei, ele levanta uma estátua e diz assim: olha, quem não adorar essa estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Agora ele olha, quando toca as buzinas, toca os instrumentos. Agora alguém vê que tem 3 jovens que estão em pé no meio da multidão. E alguém logo correu até o rei e disse: olha, rei, o senhor não fez um decreto que acontecesse de tal forma? E ele disse: assim foi feito. Então ali tem 3, do qual o senhor constituiu sobre os negócios do teu reino, que não se prostram nem se dobram. Agora o rei disse assim: ei, aquece a fornalha 7 vezes mais, joga eles dentro da fornalha de fogo ardente, e veremos se o Deus a quem ele serve pode vos livrar. Só que agora, quando os jovens são lançados na fornalha, agora o rei olha e ele tem que ver, sabe o que? Os 3 vasos dentro da fornalha e o oleiro passeando junto com eles dentro daquele lugar. Sabe por quê? Porque os vasos estavam preparados e o fogo não pôde lhe tocar, o fogo não pôde lhe consumir. E dentro da fornalha ele teve que ver o oleiro passeando com o vaso dentro da fornalha. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 1 de Samuel, capítulo 17, a Bíblia diz que Davi ouviu a voz de seu pai, obedeceu, foi até a batalha, até a peleja. E quando ele chega naquele lugar, ele ouviu a voz de seu pai, obedeceu, fez o que ele ordenou. Ele vê um gigante afrontando o povo de Deus. E quando ele vê esse gigante afrontando o povo de Deus, agora ele olha e diz assim: quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Davi, em nenhum momento, ele deixou ali o parecer de ser uma pessoa exaltada, de ser uma pessoa soberba. Pelo contrário, olha a expressão que ele usa: quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Em nenhum momento ele disse: para mim afrontar servo de Deus. Ele não disse isso. Ele disse: o exército do Deus vivo. Então ele estava se pondo na posição de servo. E a partir desse momento, aleluia, agora ele corre até um soldado e pergunta o que será dado para quem pelejar contra o gigante. E alguém agora lhe diz: a ira do seu irmão Jonatas, do seu irmão Eliabe, perdão, se acende contra ele e pergunta: com quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Porventura não sei eu que viesse daqui a descer a peleja, para ver a peleja? Mas Davi tinha um propósito. E quem tem propósito não se embaraça com as coisas do caminho. Davi tinha um propósito. E quem tem propósito não se perde ao meio do caminho. Porque no meio do caminho que Deus te chamou. Porque quem tem chamada é perseguido. Quem tem chamada é caluniado. Quem tem chamada, aleluia, sofre. Mas aquele que te chamou, ele é fiel para cuidar. Aleluia! Ele é fiel para levantar. E ele é fiel para cuidar de você onde você estiver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos ensina que Davi agora dispõe-se à guerra. Saul coloca suas armaduras em Davi. Mas só que para Davi vencer o gigante, ele teve que descer. A Bíblia diz que desceu Davi ao vale. E quando ele desceu ao vale,
Foi dentro do vale que Jesus lhe deu vitória. Por isso é necessário descer, porque quando você desce, as muralhas caem por terra. Quando você desce, o gigante vai ao chão. Quando você desce, as barreiras, as potestades, as investidas do maligno têm que bater em retirada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você vai perceber no capítulo 22 de Gênesis, a Bíblia nos ensina que o Senhor fala com Abraão, dizendo: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Se disponibilizou. Quando ele se disponibilizou, o Senhor diz: agora olha, eu quero o teu filho, o teu único filho, como sacrifício. Ele disse o que ele queria e disse o lugar onde queria que Abraão oferecesse. Aí a Bíblia diz que levantou-se Abraão de madrugada e desceu até o lugar onde Deus lhe ordenou.